alguém está acima de Deus? Se tiver alguém acima de Deus, talvez pudesse dar ordem a Deus, mas não existe. Não há nenhum outro igual a Deus. Satanás bem que tentou ser igual a Deus e foi lançado da região celestial desde o início da que nós conhecemos na palavra, da fundação do mundo. Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando que não é tudo que você vai pedir que Deus vai dar. Mas nós temos que entender, assim como você dá tudo que o seu filho pede. Você dá tudo que o seu filho pede. Ontem nós estávamos vindo do Sorocaba, até, eu não sei porque o irmão Aldo, sei que ele estava aí agora, ia comentar. O menino, o Zaquinho, né, pequenininho, eu acho que igual todas as crianças, né? Pai, você me compra isso? Tá. Pai, e aquilo? Você me compra aquilo? Pai. Então, né? Você vai comprar tudo, vai dar tudo que o seu filho pede. Se você fizer tudo, dar tudo que o seu filho pede, você vai estar estragando o teu filho. Porque nem tudo que o seu filho pede, você pode dar, porque todas as coisas têm seu tempo. Então, assim como as coisas que nós estamos pedindo, nós temos assim que ter fé, temos que pedir, mas não acreditar que tudo que nós pedimos, Deus vai entregar, porque nem tudo aquilo que nós pedimos é aquilo que nós precisamos. Tinha até uma oração de um jovem cadeirante, é um testemunho muito emocionante, eu não me lembro os detalhes, mas ele finalizava dizendo o seguinte, né? Tudo que eu pedi, Deus não deu, mas Deus me deu tudo que eu precisava. Então, uma coisa é o que você está pedindo, outra coisa é o que você precisa. E agora nós temos que tomar cuidado, porque Paulo, ele fala lá em Romanos 12:2, fala para nós transformarmos a nossa mente transformarmos, não conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para ver quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Amém? Agora, Satanás é um imitador. Satanás, se você ler lá em Gênesis 3:6, por aí, ele vai estar falando, assim que Eva foi ludibriada por Satanás, ele mostrou para ela que aquela árvore era boa de se comer, agradável, aquela fruta era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, a vontade de Deus, presta atenção, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Satanás, ele falou, é boa, agradável e desejável. Tem muitas coisas que nós sofremos, não porque você precisa, mas porque você deseja. E às vezes nós temos que vigiar, porque o desejo não é todas as coisas que você deseja que Deus deseja. Mas não te faltará nada do que você necessita. Então, cuidado, porque eu estava falando no início da pregação, desse momento de 2017, momento de crise, de lutas, de muitas dificuldades. A gente tem estado com as famílias assim, orando, buscando juntos, né? Ombro a ombro. Mas eu tenho visto que às vezes muitas coisas as pessoas eram felizes e não sabiam. Não tinha necessidade nenhuma e um tal de um cartão de crédito, um tal disso, um tal daquilo, né? Levou a uma situação. Quantas pessoas eu já vi, irmãos, que casaram, né? Fizeram um plano de casamento maravilhoso, mas fizeram um casamento que não estava no seu poder, né? Não estava no centro das suas possibilidades, mas fizeram questão de fazer um casamento, gastar. Hoje tem casamento aí, né? Que gasta 100 mil, 200 mil, né? Brincando, não estou falando dos grandes casamentos, que aí são milhões, né? Mas assim, brincando. Aí eu pergunto, no momento que o país vive de crise, nós estamos passando por uma situação de aperto de cinto, de todas essas coisas, nós temos que ter juízo, né? Porque não ter tudo aquilo que é desejável. A palavra desejável, lembra-se que não é de Deus. Nós temos que ter sonhos, sim, nós temos que almejar, sim, mas
Cuidado, porque Deus fala assim, ó, vede como é boa, agradável e perfeita, Paulo fala, né, a vontade de Deus. Com certeza, tudo que Deus faz é perfeito. Às vezes hoje você não entende. Às vezes as coisas falam assim, mas eu não entendo, né? Eu pedi tal coisa e Deus deu tal coisa. Por quê? Por quê? Porque Deus sabe. Ele sabe, porque o plano de Deus é perfeito. Agora, Satanás é sutil. Satanás, depois que ele passou a conversa lá na Eva, né? A palavra diz que Eva viu, né? Que a árvore era boa, agradável aos olhos, né? Aquela maçã toda brilhosa e desejável para dar entendimento. Então, às vezes, quando a gente vai para o desejo, nós saímos daquilo que realmente nós necessitamos. Então, é tempo da gente estarmos vigiando, porque Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que você está pedindo. Mas eu não sei se você está pedindo, o que você está pedindo, Deus quer fazer. Assim como tudo aquilo que o filho pede, não vou dizer todas as coisas, dependendo da situação financeira, mas assim, via de regra, você tem capacidade de dar tudo que seu filho pede. Via de regra, não vou dizer todas as coisas. Mas você não deve dar tudo aquilo porque você pode dar. Assim, o Pai, Deus é poderoso para dar tudo que nós pedimos, mas Ele olha aquilo que nós precisamos. Deus, Ele olha aquilo que nós precisamos. E aí eu tenho um exemplo de uma moça que ela procurou o pastor e falou assim, pastor, o senhor, eu estou para casar, né? Eu já acertei já até os planos de casamento, mas o meu noivo, ele é muito violento. Meu noivo é muito violento, né? Às vezes ele fica assim, chega ao ponto de agressão. O senhor acha, pastor, que Deus pode mudar meu noivo? Aí o pastor falou assim, vai, com certeza que pode. Com certeza Deus é poderoso para mudar. Agora eu não sei se Deus vai querer fazer essa mudança. Se é isso que Deus quer para você, não é verdade? Às vezes nós queremos, Deus tem um plano para a nossa vida. Ao invés de você orar à vontade de Deus, você quer que Deus bata o carimbo no seu plano. É diferente. Deus fala assim, olha, eu não quero. Porque às vezes nós insistimos tanto numa coisa que é contra a vontade de Deus. E você quer que Deus faça. Deus fala, não quero. Então, tem crente que fala assim, né? Eu sou um crente fervoroso e quando eu oro, as coisas acontecem, né? Pode, né? Eu tenho fé. Irmãos, fica pensando, fica parecendo, né? Que Deus tem uma bênção, né? Que você precisa, está na mão de Deus, mas Deus não quer te dar, e você fala assim, mas eu vou orar, eu vou clamar, e eu vou arrancar, e você está lá brigando com Deus, para abrir a mão de Deus na sua oração, né, na sua fé. Então, que fé é essa que vai forçar, arrancar a bênção que você quer das mãos de Deus, para você arrancar, se eu conseguir, né, catei a bênção de Deus? Não existe. Isso aí está mais para feitiçaria do que para fé, né? Isso não é fé. Fé é você confiar que Deus é poderoso para você te abençoar. Fé é você confiar e dormir no meio da tempestade, sabendo que Deus está lá no barco. Amém? Isso é fé. Isso é fé sabendo que a situação está feia, está crítica, mas Deus está contigo. Então, eu sei que meu barco não vai perecer, porque o Senhor está comigo. Então, fé é você dormir. Tem gente que não consegue dormir. É esse que é o problema. Tem gente que ele não consegue descansar no Senhor. Isso é onde que Deus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus já preparou. Ontem eu conversava com o irmão Walter, eu lembrava um testemunho aquele Nani Azevedo, né? Que tem uma banda e tal. Eu tenho um CD dele, antigo, que ele canta lá, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todas as coisas que um dia Ele sonhou para mim, né? Eu quero viver. Então,
Aí, eu gostava, vocês conhecem, né? Muitos conhecem louvor, eu gostava muito aqui. Um dia eu ouvi o testemunho que está lá no CD. Que não sei se era o baterista, um músico da banda, que inspirou aquela letra. Era um acidente, eu não sei, e ele estava lá entre a vida e a morte. Os médicos todos desenganaram. Falou, olha, esquece, porque estava o acidente de carro, parece que foi, a pessoa estava assim, em condições, estava sem chance. Igual mais ou menos quem viu o testemunho daquele zagueiro neto da Chapecoense, né? Quem ouviu esse testemunho estava mais ou menos daquele jeito. Que sem chance daquela pessoa ter uma volta, né? Voltar às suas faculdades, voltar a ter a sua vida normal. E aquele cantor lá, aquele músico, ele teve um milagre tremendo, porque ele não tinha nenhuma chance. Mas ele lembrou da promessa de Deus que tinha na vida dele. Que Deus ia fazer uma obra através da vida dele. E ele falou assim, eu não morrerei enquanto Deus não cumprir em mim. Essa fé, não é que ele falou assim, Deus vai ter que me viver. É mais ou menos que nem a fé de Abraão. A fé de Abraão esperou tanto a vinda do seu Isaac, e aí quando Deus mandou sacrificar a Isaac, Abraão não teve dúvida, porque falou assim, olha, se Deus falou que eu ia ser o pai de uma grande nação, e ele pede para eu executar Isaac, eu posso cortar ele em 300 pedaços que Deus vai fazer tudo de novo. Não tenha dúvida. Isso é fé, né? E não é loucura, é fé. Então, o que nós estamos falando? Você ter fé é você confiar em quem é Deus, nos propósitos de Deus. Não você falar o seguinte, Deus vai ter que fazer isso porque eu vou orar e vou determinar em nome de Jesus. Irmãos, Jesus nos ensina a orar e pedir ao Pai. Ele nos ensina a pedir. Agora, uma coisa é a seguinte, nós temos que confiar, pedir, mas não de chegar em determinado tipo de oração em que você determina, dá ordem. Mas voltando ao caso aqui que desagrada a Deus. Desagrada a Deus quando você não consegue dormir no colo de Deus. Quando você não confia, você orou, você está buscando, você está dentro do propósito, você sabe que Deus tem promessa na sua vida e você não crê. Aí a pessoa não dorme. A pessoa não dorme e também não tem a mente. Como é que Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa? Quando aquela pessoa está com a mente clara para poder andar, seguir em frente. Lembra uma vez que eu dei um testemunho não, citei aqui uma reportagem que eu vi interessante daquele famoso desastre, incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, que morreram milhares, pessoas, centenas ou milhares de pessoas naquele edifício. Então, teve uma pessoa que salvou ele e o filho dele, porque ele teve, na hora que estava todo mundo desesperado, pulando pelas janelas, se matando, ele teve a calma de pensar. Então Deus abençoa. Quando você você confia, Deus me dá a direção, me dá a luz, me dá um caminho. Então, o que ele fez? Naquele momento de lucidez, enquanto estava todo mundo desesperado, aquele homem, ele levou o filho dele ao banheiro, pegou umas toalhas e molhou lá, se molharam todo lá debaixo do chuveiro, envolveram com a toalha e foram, com a toalha no rosto, molhado, conseguiram passar pelo fogo e subiu até a área de resgate, foram resgatados. Agora, quantos tiveram a lucidez de pensar? Então, na nossa vida, irmãos, quando a gente fala o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus queria falar conosco e nós, por não termos fé, nós não paramos para pensar. Nós não paramos para poder usar a nossa própria pensamento, inteligência que Deus já nos deu. E aí, você vê pessoas que não têm nenhuma... não vê a palavra, que eu também
separei aqui para ler. Vem o desemprego, vem às vezes uma enfermidade e desesperou. Está certo, irmãos, está certo que é terrível o impacto quando você passa por uma situação dessa, desestabiliza, né? Mas você tem que ter fé, né? Que Jesus está no seu barco. E quando você sabe que Jesus está no seu barco, você, esse barco não vai afundar nunca. Então, se o barco não vai afundar, nós temos que pensar como é que vai ser. E aí, irmãos, a pessoa que não tem essa fé, não tem a fé que Deus nos dá, né? Que Ele quer que a gente tenha essa fé, que a fé vem de Deus e Deus nos dá, mas nós não buscamos ela. Mateus 6, 25, o irmão Daniel leu Mateus 6, a 31 a 34, eu vou ler aqui 6, 25. Olha só o que Jesus fala para nós. Por isso, Mateus 6, 25, vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, como o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestiário? Aí Jesus fala para você, para mim, para você, fala, olhai as aves do campo. Elas não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai Celeste sustenta. E vós não valeis mais do que as aves? Irmão, quem está falando isso? Jesus. Jesus está falando assim, olha as aves do céu. Elas não ceifam, elas não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros. No entanto, quem que cuida das aves? O Pai Celeste. Aí, eu sempre quando eu prego essa palavra, eu lembro do pastor Kamakura, que ele falava assim, né? O pastor Kamakura foi o primeiro pastor nosso, no ministério anterior que nós estávamos. Ele fala assim, você já viu algum pardal, né, na crise, com olheira? Oh, meu Deus, pular assim no poste, assim, no fio, eu vou me suicidar. Você já viu algum pardal querendo se suicidar porque ele não está resistindo à crise? O pardal, né? As aves, Jesus fala assim, não são mais valiosos que vocês. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus criou todas as coisas, ama todas as coisas, mas o homem, quando ele fez, ele falou assim, isso, ele viu que era muito bom. Se Deus cuida dos pássaros, das aves, não cuidará de nós? Então, o que é que nos atrapalha? Ansiedade. Ansiedade é que você não tem fé. Se você não tem fé, você não acredita e você não busca em Deus a direção, né? Então você perde, as pessoas se desesperam. E aí tinha 2 passarinhos conversando, né? Observando assim os homens. E lá, né? Um passarinho falou assim, olha lá como é que os homens são. Corre para lá, corre para cá, desescabela, né? Olha lá. Por que será que eles são assim? Aí o outro falou assim, é que eles não têm o Deus que nós temos. Brincou, né? O homem não conhece o Deus que tem. Nós não temos a fé verdadeira. Tem muitas pessoas que têm fé, achando que ele tem fé, que é uma ferramenta que vai abrir a mão de Deus, vai arrancar aquilo que Deus não quer. Não, nós temos que ter fé que Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Nós temos que ter fé, que às vezes nós estamos querendo ir para cá e Deus fala é para lá, né? E confie em Deus, se Deus está no controle, se Deus está na nossa vida, na nossa família, ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder, porque Deus é um Deus que cuida de nós. Deus é um Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então, eu não sei qual que é o seu problema, né? Eu não sei qual que é, às vezes você entrou aqui nessa noite, mas assim, tem um louvor que fala assim, Jesus, plano melhor, não é bem? Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita. Então,
nós temos que ter, né, essa fé que Jesus está no barco conosco. Não importa se a tempestade, se o vento está soprando. Irmãos, Jesus está no seu barco, fica tranquilo. Eu queria lembrar um testemunho que eu já contei aqui. Alguns já vão lembrar, outros não, mais novos não conhecem o testemunho. A primeira vez que eu voei, que eu peguei um avião aqui em Congonhas, faz muitos anos, são uns 30 anos, hein? Ou mais, né? Pelo Bradesco, eu estava indo para Curitiba, a primeira vez que eu andei de avião. E acho que naquela época ainda era bimotor, ainda, né? Aqueles aviões duas hélices ali. E o negócio foi assim, né? E você tem aquela... A gente aprende na física que tudo que sobe, quando para de subir, cai, né? E o avião tá tão... E você sentindo como se estivesse no elevador, né? Levantando você, né? Tá bom, tá tudo bem. E sozinho, né? E aí, quando o avião, de repente, chegou no momento, ele para de subir para preparar ele para ir para frente, né? Eu senti que ele parou de subir, para agora vai voltar. Agora vai voltar, né? Mas aí, o que eu fiz? Eu olhei para a aeromoça. Olhei para a moça, deixa eu ver a cara dela, né? Todo sorriso, tudo tranquilo. Então, a gente tem que olhar para quem é o nosso guia. Olha para Jesus. Jesus está lá dormindo, você vai se preocupar. Jesus está no seu barco. Pode ficar coisa feia do jeito que for, Jesus está comigo. Você tem dúvida que Jesus está no seu barco? Então, se você tem dúvida, cuida, porque você não pode ter dúvida que você entregou a sua vida para Ele e Ele está cuidando. Ele cuida. E como cuida? Mas, irmão, para nós seguirmos aqui, tem uma passagem que eu quero ler com vocês, 1 Pedro 5, 6 a 8. Essa semana tivemos bastante visita, bastante contato com os irmãos. E eu tinha uma visita, né, eu tinha uma delas, assim, foi muito engraçada. Engraçada assim, né? Jesus falou comigo de uma forma muito especial. Eu estava, assim, vindo do trabalho, para chegar em casa, ia fazer essa visita, mas sabia da dificuldade. Sabe quando você olha, e aí eu creio que você já tem hora que chega nesse momento, nós temos mania de querer achar as coisas tudo sob controle, né? Eu vou chegar, amanhã é segunda-feira, eu acordo, faço isso, faço aquilo, né? Aí, eu estava indo uma visita, mas não tinha, a luz dos assuntos era muito difícil. Não tinha uma solução clara. Eu falei assim, e eu estava lá agoniado, né? Porque a gente sempre gosta de ter uma solução, uma orientação, a não ser ter a fé, né? Aí, no que eu estou ali, eu estou vindo assim no trânsito, ali perto do Shopping Continental, o trânsito afunilou de uma forma ali, né? Quando você chega para entrar na autonomista, e é carro entrando para cá, carro entrando para lá. Aí do meu lado, alguém lá, dando sinal, abaixou o vidro, dando sinal, né? Um rapaz, tinha um casal lá no carro, e eu abri o vidro do meu carro, aí ele falou assim, você sabe me explicar como é que chega na Avenida Santo Antônio? Pô, fácil. Você pega aqui a autonomista e vai... Eu falei, ixi, vai ser difícil explicar para ele, né? Como é que eu vou explicar ele chegar na Santo Antônio ali, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou passar lá por perto. Você me siga, eu te deixo você lá. Beleza, o cara topou, né? E aí eu falei, tá bom. Falei, melhor, né? Me acompanhe. É mais fácil eu desviar do meu caminho e deixar ele na boca da Santo Antônio do que explicar para ele como é que ele ia chegar na Santo Antônio. Falei, tranquilo. Falei, você topa me seguir? Ele falou, beleza, tá bom. Aí, a hora que eu entro na autonomista, o trânsito enrolou de tal forma, eu saí dessa pista, passei para outra, sinal fechou, sinal abriu, fui embora, falei assim, coitado. Ele vai ter que perguntar para outra pessoa, né? Depois de
tanto manobra que eu fiz, é porque eu estava, falei, você me segue? Ele falou, sim, eu fui embora. Aí eu estou descendo ali em Autonomista, né? Antes de chegar no Carrefour, eu olho para trás, o cara está lá firme. Eu falei, olha, esse cara é bom. Ele é bom para me seguir. Eu duvidei que ele conseguisse. Não que eu tivesse feito por propósito, mas o trânsito foi mexendo para lá, mexendo para cá, né? Não é difícil você acompanhar alguém no trânsito? O cara foi campeão. A hora que eu passei ali por debaixo do viaduto, né? O viaduto vira ali, o trânsito parou. Ele encostou do lado, ele... Oh! Eu falei para ele, tudo bem. Ele falou assim, você lembra de mim? Ele falou, você lembra de mim? Eu falei, foi muito engraçado. Aí eu falei, bom, agora tá mais fácil. Eu falei assim, você me acompanha. Aí chegou depois que passa o Frangão, normalmente eu iria reta, falei, não, eu vou subir e deixar ele lá na Santo Antônio. Aí cheguei lá perto, falei, você vai sair na Santo Antônio, né? Ele e a esposa agradeceram. Olha, acabou a bateria do celular, ele estava na mão. Eu falei, beleza, Deus, obrigado, Deus abençoe o senhor. Eu falei assim, amém, Deus abençoe vocês. Fui embora. Aí eu falei assim, puxa vida, né? Se ajudar as pessoas fosse tão fácil como levar até a boca de uma avenida. Aí Jesus falou assim, mas é isso que eu quero que vocês façam. Você não tem que resolver o problema, você tem que mostrar o caminho. Amém? Nós temos que mostrar o caminho. Jesus se mostrou para nós. A nossa vida tem que mostrar o caminho, mas às vezes nós nos perdemos, nos complicamos, né? Jesus é tudo que nós precisamos. Não precisa de mais nada. Porque a palavra, como eu disse, Yeshua é Salvador. Ele nos salva das encrencas, que às vezes a gente faz uma bobagem. Ele nos salva de situações que você não tem como resolver. Jesus é o Salvador. Mas eu queria, para a gente partir aqui para os finalmente, que hoje nós temos ceia, abra comigo 1 Pedro 5:6. Olha só o que Deus fala através do Evangelho de Pedro. Segundo Pedro, aliás, 1 Pedro 5:6. A palavra diz assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Irmãos, às vezes nós queremos tudo na nossa mão, mas nós não queremos nos humilhar. Às vezes Deus quer nos ensinar uma lição para a gente falar assim, olha, você tem batido cabeça, tem feito isso, mas você não vê aquilo que eu tenho mostrado para você. Então, a palavra diz assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Então Deus está falando o seguinte, vai chegar o seu tempo que você vai chegar onde eu falei que você chegaria, mas agora ainda você não está pronto. Às vezes Deus quer nos lapidar, quer trabalhar, arrancar aquilo que ainda é imperfeição em nós, para que a gente possa estar no lugar certo. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Por que demora, às vezes, a gente ver acontecer as promessas de Deus? Porque Deus está trabalhando. Então, humilhai-vos. Não tem problema se você ainda não está naquilo que Deus falou que você seria a promessa de Deus, se ainda não aconteceu. Se humilha, fala assim, Senhor, eu entendo que eu preciso ser trabalhado, ainda não é tempo, mas eu vou continuar acreditando que aquele que começou a boa obra em minha vida vai cumprir. Porque muitas pessoas param, porque ele não vê o sinal da mão de Deus. Para. E Deus não completou a obra, porque a pessoa
não se humilhou. Não, porque as pessoas, não é que Deus queira nos humilhar, mas Deus humilhou o seu povo no deserto. É uma forma, quando Deus está vendo que nós temos que ser arrancado de nós, o Egito, de dentro de nós. Deus levou o povo para 40 anos no deserto para arrancar toda a sujeira. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Aí vem, como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí vem a solução. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está aí, ó, ansiedade. A ansiedade tira a nossa lucidez para ver que Deus está conosco. É que você fala assim, mas como é que Deus está conosco se eu tenho ainda uma situação não resolvida? Se humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Você vai ver no tempo certo Deus te exaltando. Mas se você é um teimoso, uma teimosa, não dá certo, não é do meu jeito, também não quero, né? Como é que Deus vai trabalhar? Aí Deus fala o seguinte, lança sobre ele toda a sua ansiedade. É isso que mata a gente. A ansiedade. A ansiedade é não esperar Deus agir, né? A ansiedade é você fica tão agoniado, você fala, eu tenho que resolver do meu jeito. Aqui nessa igreja aqui, Deus não está falando comigo, eu vou na outra. Eu vou falar com o Pai de Santo, eu vou não sei aonde. Meu Deus! Quantas pessoas fazem besteira porque são ansiosos? Quantas pessoas estão na direção certa, mas não querem se humilhar, não querem ver, às vezes, uma situação. Às vezes, Deus, irmãos, você viu aquele pessoal do funcionário público do Rio de Janeiro? Não receber salário, não estarem desempregados, mas não tem dinheiro e ser obrigado, às vezes, a receber uma ajuda. O orgulho da pessoa vai lá para baixo, não é verdade? Irmãos, glória a Deus que Deus coloca pessoas para nos ajudar quando a gente precisa. Hoje mesmo, né? Hoje não, ontem, sábado, eu fui buscar 2 doações para a igreja. Um amigo meu lá da empresa, que eu nunca esperava, ele falou, você está precisando de tal coisa assim, eu tenho lá que eu vou doar. Eu falei, pode mandar que eu vou lá. Irmãos, fui lá, né, buscar a doação e vi que tem pessoas que estão precisando daquilo que Deus mandou ele, né, colocou no coração dele doar. Aí nós estávamos ontem lá em Sorocaba, montando lá o departamento infantil complementar, né, que a igreja não tinha uma sala especial para as crianças, e ontem a gente conseguiu fazer o primeiro... A construção ainda não está pronta, mas a Lilian foi lá, com o pastor João já fez uma instalação provisória, e nós tínhamos lá as crianças já na nova sala, sem pisos, sem a parte elétrica. Aliás, eu vou precisar de pessoas para nos ajudar a terminar aquilo lá. Aí a Neuza falou assim, olha, a gente vai precisar de um tanque, né, um tanquinho. E hoje eu fui lá buscar a doação do salgadinho lá daquela empresa que nos doa. Aí a japonesa falou assim, ô pastor, você não quer levar aquele tanque ali, ó, tá novinho. Eu falei, olha só, né? Eu falei, vou fazer uma surpresa para minha esposa, né? Aí eu pus na caminhonete, né? Levei para casa, aí eu falei, olha, ela mandou um vidro aqui que você vai gostar, né? Quando ela chegou lá, que ela viu o tanque, falou, mas era exatamente aquilo que nós estávamos falando ontem. Hoje, Deus já doou. Então, às vezes, irmãos, nós somos doadores. Às vezes nós precisamos de doação, de uma ajuda. Não importa. Deus cuida de nós. A palavra diz assim, ó, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Eu não sei como é que Deus vai resolver o problema, mas eu creio que Ele está já operando no mundo invisível. Às vezes você não viu ainda a solução, mas creia. Aí a palavra continua. Aí fala o seguinte, tende bom senso e estais atentos. Olha só. Tende bom senso e estais atentos. Por quê?
Outra versão está mais... Essa versão aqui, ela é mais... Eu vou pegar uma versão diferente aqui, ó. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É aí. A palavra está dizendo o seguinte, ó, sede sóbrio e vigilante. O que é sede sóbrio e vigilante? Quando você está ansioso, você fica perdido, você não raciocina. Aquilo que eu falei lá do incêndio, muitas pessoas morreram porque não raciocinaram, que aquela pessoa raciocinou. Sede sóbrio e vigilante. Para um momento, que nem eu falei, às vezes nós precisamos parar e a gente não para. Sede sóbrio, vigilante. Fica pensando o que está acontecendo com a sua vida, na sua casa. Às vezes falta a gente levar Deus a sério, né? Sede sóbrio e vigilante, né? Porque o diabo, o nosso adversário, está andando ao derredor. Está vendo? A pessoa fala assim, desse Deus não age na minha vida, não. Eu vou, sim. Pôs a boca para fora lá, o diabo é como um leão pronto para nos devorar. Quantas pessoas... Irmão, uma vez, no começo do meu ministério, com a minha esposa, ainda não tínhamos... Assim, começamos com o curso de casais, éramos nós e um outro casal. Esse outro casal, ele foi, assim, como nós aqui, presidente do ministério que começou lá em Santa Amaro. E nós éramos, assim, obreiros, aliás, membros, fomos para obreiro, e chegamos depois a ser tesoureiro, foi crescendo, pastor, auxiliar, e cheguei até a ser presidente lá da igreja também. Mas, o pastor Kamakura, que era o nosso pai espiritual, ele falou o seguinte, uma coisa para nós, chamou nós dois, assim, conversando com nós dois, falou assim, Deus está falando o seguinte, que enquanto vocês estiverem firmes na obra, as portas estão sendo abertas para vocês, mas não desistam, nunca. Irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte e orar pelos outros. Infelizmente, o outro casal que chegou a ser o presidente da igreja. Não chegou a ser ordenado pastor, porque ele não tinha, não tinha se chamado. Mas, pasme vocês, a gente soube que ele se desviou da fé, que chegou aí para... não sei se é espiritismo, se é candomblé... Pode um negócio desse? Uma pessoa chegar ao ponto de ser o presidente do trabalho da igreja? Pode, por quê? A pessoa fez aquilo que a palavra está dizendo. Não vigiou. Sede sóbrio e vigilante. Porque no que ele se perde, o diabo está ali, ao derredor, querendo tragar. Aí colocou lá uma situação na vida dele, se perdeu, aí é uma família bem estruturada, daqui a pouco ele teve um caso com uma funcionária, teve um filho, aí a mulher dele agora cuida do filho dele. Olha que confusão para um homem que tinha um ministério na mão. Pode um negócio desse? Pode. Por que pode? Não que a gente deseja, mas porque a pessoa não vigia. E foi exatamente isso. Aquela palavra que Deus deu, enquanto vocês estiverem firmes na obra, Deus está abrindo porta para vocês. E eles pararam. Então nós não podemos, né? Nós temos que lançar nossa ansiedade para Ele, colocar sobre Jesus, para Jesus estar comigo. A minha ansiedade some daqui, né? Não quero pensar que eu não vou conseguir, porque Jesus está no barco comigo. Se Jesus está no barco comigo, eu não temerei. A tempestade vem, o vento sopra de cá, sopra de lá. Irmãos, o tempo passa, né? Amanhã é outro dia. Vocês vão ver que a palavra se cumprindo aqui,
para que no tempo, a seu tempo, Deus vos exalte. Então, tende bom senso, né? Como na versão aqui. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí, fechando, a palavra diz, resisti firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na igreja. Existem outras pessoas sofrendo, mas Jesus está cuidando de todos. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar e firmar, fortificar e fundamentar. Amém? O próprio Jesus fala aqui que Ele mesmo vai aperfeiçoar, Ele mesmo vai firmar, fortificar e fundamentar. Mas nós não podemos vacilar. Nós não podemos deixar que a nossa ansiedade, o medo, aquilo que te tira você da certeza que Deus está contigo, venha a fazer você mudar de rumo. Né? Você está indo bem, você está na igreja, você crê na palavra, você busca. Então, Deus vai te fortificando. As lutas vêm, mas é para você ficar forte. As lutas vêm, é para você ficar firme em Deus, né? Creia que Jesus está ali. Então, irmãos, por tudo isso, considerando que nós temos um Deus que cuida de nós, sábado que vem vai ser uma festa de agradecimento a esse Deus que cuida de nós. E cada um de nós, cada um de vós que tiverem assim, sentindo o desejo de dar um testemunho, o que foi 2017, nós vamos abrir oportunidade, nós vamos glorificar o nome de Deus, nós vamos exaltar o nome de Deus, porque Ele, todo dia nós temos que fazer isso. Mas sábado nós queremos celebrar esse ano aí, e sabendo que Deus fez tanta coisa por nós, né? Nós temos que celebrar. É um ano de lutas, mas também de vitória, amém? E agora, para completar a nossa vitória, nós vamos sentar à mesa com o Senhor. Vamos preparar já para passar pela ceia, mas antes, fique em pé, vamos fazer aqui já o nosso agradecimento a Deus.